E aí, pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade aqui àquela nossa aula de auditoria baseada em riscos e nessa parte agora, a parte 2, a gente vai focar só em algumas metodologias que alguns organismos no setor privado utilizam para fazer a mensuração desses riscos. Aquele modelo de risco que a gente acabou de aprender na aula passada, né? RA igual a RI vezes RC vezes RD, ou as variáveis contrárias, né? Nível de confiança, nível de confiança em controle. Nós vamos aprender a dar valores para isso agora, certo? E antes de começar a falar de atribuição de valor para essas variáveis, pessoal, no dia a dia ali, nas nossas auditorias, é importante eu comentar com vocês, né? Uma coisinha que a própria norma aqui já fala para a gente. Vamos ir para a apresentação aqui. Independente de como a gente vai atribuir esses valores para os riscos, né? Se eu vou usar uma escala quantitativa, uma escala qualitativa, né? Entendo, eu já tinha comentado isso no vídeo anterior, mas essa questão de atribuir valores aos riscos não é uma tarefa científica exata ali não é que eu estou querendo dar valores para risco que tem algum sentido cardinal na coisa, ou seja, esse risco aqui é um, se eu tiver o outro risco que é um também, os dois juntos é um risco 2, não é uma coisa matemática toda bonitinha. É mais uma questão de passar o sentimento que o auditor, o peso que ele está dando para aquela situação que ele está vendo, para aquela probabilidade, para aquele risco que ele está vendo ali. É mais uma questão de eu dar uma ordem de prioridade nos meus riscos para alocar os meus recursos de auditoria. Lembra que a auditoria é baseada em risco? É tudo sobre como o auditor vai ter que pegar aqueles finitos recursos dele, incluindo ele mesmo, para alocar durante o trabalho, naquele orçamento de horas que ele tem, com a disponibilidade tecnológica que ele tem. Então, assim, a auditoria baseada em risco é mais um paradigma para a gente fazer uma alocação correta, eficiente, eficaz de recursos ao longo da auditoria. Então, independente dos valores mesmo, da escala quantitativa, da qualitativa que eu estou atribuindo aos riscos, aquilo ali tem que fazer sentido para o auditor. E quando eu falo para o auditor, gente, lembra que nossa auditoria, né, ela é, na maioria dos casos, um trabalho em equipe. Então, eu tenho vários auditores trabalhando em cima de um objeto ali normalmente. Essas avaliações de risco que a gente faz na etapa de planejamento e dá prosseguimento durante toda a auditoria, elas têm que fazer sentido para a equipe como um todo. Vejam bem, né? Auditor é gente, pessoal, nós somos pessoas também, né? Então, existem pessoas com perfil mais arrojado, pessoas com perfil mais conservador, mas eu gosto de pensar que quando a gente junta vários auditores, a gente vai ter ali um meio termo de todas essas posturas que vai gerar ali avaliações de risco de uma forma mais adequada, né? Eu vou ter ali o meu conceito do auditor médio. Como o auditor médio atribuiria valores aos riscos dessa situação ou da outra situação. Então, assim, eu costumo brincar que você sabe que o risco ele está razoavelmente, adequadamente avaliado, o seu auditor consegue deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir. Tranquilinho, sem pensar, nossa, será que eu estou deixando passar alguma coisa para aquela situação? Será que aquela transação não deveria haver mais coisa? Se você tiver com dúvida, porque provavelmente você está com dúvida na sua avaliação de risco e nas respostas de auditoria que você está dando para determinada situação. Então, assim, o primeiro recado, independente, né, de que tipo de escala que você vai usar, quantitativa ou qualitativa, lembra, ela não é uma questão cardinal em si, é mais uma questão ordinal em que é uma ferramenta que eu vou utilizar para atribuir pesos mais adequados aos riscos de auditoria ao longo do trabalho, tranquilo? Então vamos lá. Continuando aqui, eu vou apresentar agora para vocês exemplos, né, de algumas metodologias, alguns manuais de auditoria de como o pessoal trabalha essas faixas de risco, né? Por exemplo, começando aqui pelo nosso IFAC, pessoal.
Só para lembrar, IFAC, Federação Internacional de Contadores, dentro dele tem o Board e a ASB, que é quem emite as normas de auditoria independente, né? Auditoria de formação contábil independente, de formação contábil histórica, e que foram traduzidas aqui pelo CFC e viraram as NBCTAs. São essas normas internacionais que a Intosai abraça e toma para ela como norma de auditoria financeira, que a gente aqui trouxe como NBASP também, que são normas que dão embasamento para as normas práticas que a gente tem de conformidade operacional. E esse próprio órgão, no manual dele de implementação de auditoria, ele já coloca no manual inteiro, ele trabalha com uma faixa de escala qualitativa de risco, que são essas três aqui, ó, que ele vai utilizar lá. Deixa eu marcar aqui. O que ele utiliza? Essas três escalas qualitativas de risco aqui. No caso, baixo, médio e alto, né, gente? Eu deixei até o original aqui, low, moderate, high. Isso aqui é baixo, médio e alto. Ou seja, ele trabalha lá no manual inteiro falando para o auditor classificar riscos entre essas três faixas. Só que a gente tem que lembrar que a gente está lidando com um modelo matemático, né? Então ele já dá uma dica para a gente também de valores a serem associados com essas faixas de risco aqui. Por exemplo, quando eu estou com um risco alto, que vai ser o maior do meu trabalho, eu vou trabalhar aqui com um nível de confiança de 95%. Lembra o que é nível de confiança, gente? É o contrário, né? É o complementar ali do risco, do nível de risco. Então, quando eu falo nível de confiança de 95%, eu estou falando de um risco de 5%. Aqui no moderado, de 80 a 90, a recomendação dele, no baixo, de 65 a 75. E ele ainda fornece para a gente alguns fatores aqui, fatores de confiança. O que é esse fator de confiança, gente? Sem querer complicar muito agora, esse fator de confiança está atrelado a algumas fórmulas estatísticas que o auditor utiliza, principalmente na hora de fazer a amostragem, que vai dar a extensão do procedimento de auditoria que a gente vai fazer, né? Aí o que acontece? Vocês estão vendo que quanto maior o risco aqui, vou pegar outra corzinha aqui, quanto maior o risco, maior esse fator de confiança, né? Esse fator de confiança, gente, quanto maior ele é, maior o tamanho da amostra ou extensão dos testes de auditoria que eu faço. Faz sentido, não faz? Quanto maior o risco, maior o volume de trabalho que eu vou ter aqui. Concorda comigo? Ok. Felipe, está dando algumas faixas aqui variáveis, né? Para o moderate, para o low. Aí é julgamento profissional do auditor na hora de implementar a metodologia, de escolher entre esses níveis de confiança aqui. Mas olha que interessante, pessoal. Lá na metodologia dele, o maior nível de confiança que eu posso ter é 95%. Então quer dizer que o risco mínimo que ele está o risco mínimo que ele está deixando ali é 5%, né? O que acontece? Isso aqui implicitamente, gente, mostra para nós que o IFAC, tipo assim, olha só, o risco mais perigoso que ele tem, ele vai trabalhar com 95% de resposta. Então vai sobrar 5%, né? No risco mais perigoso dele, que é o risco alto. O que eu quero dizer aqui? Ele trabalha para sobrar 5%. No pior risco dele, ou seja, ele trabalha implicitamente com o risco de auditoria de 5% do trabalho, no manual inteiro. Isso aqui aparece para o IFAC. Isso aqui vocês vão ver em várias literaturas, gente. Normalmente, os maiores níveis de confiança em todo o manual que a gente pegar vai ser 95%. Porque implicitamente passa a ideia de que o risco de auditoria que a gente vai tolerar é de 5% do trabalho. Tranquilo? Outro exemplinho aqui, pessoal. Outro exemplo. Aqui é como o IFAC faz. Lembra, o IFAC ele coloca o risco como qualitativo, associa alguns valores para ele, e aqui ele já começa a mostrar para a gente como é que são as combinações de riscos em escalas qualitativas. O que ele está mostrando aqui para a gente? Vamos lá. Aqui eu tenho o risco inerente, aqui eu tenho o risco de controle, inherent risk, control risk, ok? Quando eu combino risco inerente e risco de controle, o que eu tenho mesmo, gente? Só para lembrar aqui, né? Eu vou ter
até deixar essa formulazinha aqui para a gente não esquecer. RI vezes RC vai ser igual ao quê? Meu RDR ou RNCR, aí tanto faz, ok? Deixa mais para cá, beleza. Então, a combinação desses dois vai chegar aqui no meu Risk of Material Misstatement, risco de situação relevante. Eu estou pegando aqui o manual de auditoria financeira, chama de situação relevante, conformidade, não conformidade relevante, auditoria de desvio relevante, ou auditoria operacional de desvio relevante, tá bom? E o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando aquelas 3 faixas de risco que ele acabou de apresentar para a gente, que era o quê? Baixo, médio e alto do risco inerente, e está combinando elas com o alto do risco de controle, o médio, o moderado do risco de controle, o low do risco de controle, certo? E aí, essas combinações vão gerar para a gente aqui o risco de situação relevante. Então, ou seja, quando eu tenho um risco inerente alto e um risco de controle alto, o meu risco de situação relevante é alto. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu tenho uma transação que ela, naturalmente, já tem um potencial enorme. Peraí, deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Ela já tem um potencial enorme de me gerar uma distorção relevante. O risco de controle está alto, quer dizer, os mecanismos que a entidade implementou para prevenir, detectar ou corrigir distorções naquele risco, eu não estou botando muita fé neles, eu não estou depositando confiança. Logo, o meu risco de distorção relevante vai ser alto. Lembre de uma coisa, gente, quando o risco de controle é alto, ou seja, eu não estou depositando confiança no controle. Eu estou falando assim, praticamente eu na auditoria, né, dentro da metodologia, das palavras da norma, eu não estou depositando segurança nenhuma nos controles. Então, o risco de situação relevante, nesse caso, vai ter que ser igual ao risco inerente. Vocês estão vendo aqui? É para seguir o comando da norma 315 aqui. Eu tinha comentado com vocês na última aula esse comando que a gente tem na norma, né? Agora, quando o controle começa a melhorar, ou seja, o risco de controle começa a cair, no caso aqui, olha só, quando o risco de controle começa a cair, o risco de situação relevante vai começar a cair também junto, dado o mesmo risco inerente, ok? Então, para o risco inerente aqui alto, na hora que eu vou diminuindo o risco de controle, vai diminuindo também meu risco de distorção relevante, tranquilo? E lembrando, gente, a partir do momento, outro comando da norma, tá? Se eu avaliar o risco de controle em qualquer valor que não seja o máximo, quando ele fala o máximo, é o máximo metodológico daquela instituição de controle, daquela firma de auditoria. Qual que é o nosso máximo aqui? É alto. Então, em qualquer momento que eu der para ele um valor menor do que o máximo, o que é menor que o máximo? Moderado e baixo, né? Eu estou presumindo confiança em controles. Se eu estou presumindo no planejamento confiança em controles, isso vai me requerer lá na execução uma coisinha que a gente falou ontem, que era o quê? Vamos colocar ele aqui. Teste. Opa, muito pequenininho agora. Vai ser o teste de controle. E eu vou ter que fazer teste de controle se eu avaliar o risco de controle em qualquer valor que não seja o máximo, tá, gente? Isso aí é comando da norma. Ou seja, dá trabalho eu avaliar risco de controle, do mesmo jeito que dá trabalho eu avaliar risco inerente também, para chegar aqui no meu risco de situação relevante. Uma vez que eu cheguei nele, eu vou responder ele com quem? Com o meu RD. Aí eu vou ter que desenhar quais vão ser meus procedimentos substantivos de auditoria para responder o RDR que sobrou ou o resíduo do RDR, né? Por isso que a gente chama de risco residual em alguns momentos, principalmente em prova para concurso, tá bom? Então é isso, pessoal. E olha vocês verem, outra coisa aqui. Nessa metodologia aqui do IFAC, só um aspecto prático, isso aqui é bem prático, tá? Vocês estão vendo quando eu estou com risco baixo, aqui, para qualquer valor que eu atribuir de risco de controle, o meu risco de situação relevante vai ser sempre baixo, né? Então faz sentido eu queimar cartucho avaliando risco de controle para risco inerente baixo? Sentido prático não tem nenhum. Porque o que vai sobrar para o meu RD é sempre um RDR baixo de qualquer forma. E se eu estiver falando, por exemplo, agora de risco moderado aqui? Faz sentido eu avaliar controle? Gente, só se o controle for assim, muito bom. Porque se o controle for risco alto ou moderado,
Concordo aqui que eu vou ter o mesmo nível de risco lá para o RD responder, né? Para o meu risco de detecção. Então, é poucos os casos práticos que a gente faz uma avaliação de risco de controle para risco moderado também, tá, gente? É só se valer muito a pena, se for eficiente. Vou dar até uma dica para vocês, está escrito na norma, se eu não me engano, é parágrafo 34 lá da ISA 315. Eu só faço teste de controle se eu achar que é eficiente na minha abordagem à auditoria eu fazer isso. Ao contrário do que muita gente deve pensar e até então ver esse vídeo, eu não sou obrigado a avaliar controle para todos os riscos na auditoria, não. Eu só sou obrigado a avaliar risco de controle e ainda assim um pedaço nela, né, que é o que a gente chama de desenho e implementação, para risco significativo. O que é o risco significativo? Quando eu der a aula explicando sobre risco inerente, eu vou falar o que é ele. Mas aqui na metodologia do EFAC, ele seria esse risco alto aqui, porque ele seria o risco no maior espectro aqui de probabilidade de impacto que eu tenho. Para esse risco, normalmente vale a pena a gente mexer com o controle, porque qualquer nível de controle que eu tenho aqui, eu já tenho um ganho no RDR aqui, numa diminuição do RDR. Ai, Felipe, para que eu diminuo o RDR, gente? Quanto menor o RDR, maior pode ser o RD ou menor o nível de confiança que eu vou precisar para procedimento substantivo de auditoria. Mas lembrando, confiar em controle pressupõe que eu vou fazer teste de controle. Então isso vai me dar trabalho também. Eu tenho que ver o que é mais eficiente. A norma me pede para ver o que é mais eficiente. Deixa eu supor um exemplo rápido aqui com vocês. Eu vou tirar alguns números de cabeça, mas é baseado, pessoal, nesses fatores de confiança que eu apresentei aqui, tá? Deixa eu até dar uma apagadinha aqui nas anotações. Olha só, imagina o seguinte exemplo. Eu estou avaliando, eu identifiquei um risco inerente, avaliei ele e cheguei na conclusão que esse risco ele é alto, ok? Se ele é alto, volta aqui na anterior, eu preciso de se eu não mexer com o controle com ele, o meu risco de situação relevante vai ser igual ao risco inerente, vai ser alto. E se ele é alto, ele precisa de 95% de confiança, que é um fator de confiança aqui de 3, certo? Aí o que acontece? Se eu tiver que fazer uma amostra para isso aqui, vamos supor que a minha amostra para os testes substantivos, eu vou responder só com teste substantivo e desenhei que vai ser um teste só, vou fazer uma amostra para esse teste. A amostra para esse teste, provavelmente aqui, vai ser, vamos supor aqui, 300 itens, ok? Guarda esse número aqui, eu estou com vários números na cabeça, depois eu vou explicar o sentido deles, ok? Agora, vamos supor, isso aqui numa abordagem puramente substantiva, eu vou fazer um teste que eu vou testar 300 itens, ok? Agora, vamos supor que mesmo esse risco inerente sendo alto, eu tomo a decisão de avaliar os controles, aí eu levanto os controles que a entidade tem para ele, descubro que os controles são bons, faço uma análise de desenho e implementação desse controle, descubro que eles são adequados, atribuo um risco de controle baixo aqui para ele, o que vai me levar à obrigatoriedade de fazer teste de controle na execução, né? Aí, na nossa metodologia aqui do tribunal, essa combinação aqui de alto e baixo, ela resulta em risco baixo aqui, tá? A gente não usa esse médio aqui que é uma sugestão do IFAC. Ele fala um ou outro, a gente escolheu o baixo que faz mais sentido. Aí o que acontece? Nessa abordagem, eu vou ter agora teste de controle mais teste substantivo. Vamos supor que o teste substantivo é o mesmo aqui que eu tinha definido anteriormente. Só que agora a amostra dele vai ser 300? Não, vai ser mais 300. A amostra dele vai ser, por exemplo, 100 itens. De onde você tirou esse 100, Felipe? Simples. Depois eu vou mostrar nos próximos slides para vocês, mas o que acontece? O fator de confiança 3 aqui, gente, esse fator de confiança 3, me deu uma amostra de 300. Quando eu estou fazendo risco baixo, o percentual que a gente usa de confiança aqui no tribunal, ele é de 63%, que dá para a gente um fator de confiança igual a 1. E só de curiosidade também, o que a gente usa aqui no moderado é 86%, que dá um fator de confiança igual a 2. Isso aqui é clássico na auditoria do setor privado.
São 3 níveis aqui de escala qualitativa para risco, e a diferença é que eles dão fatores de confiança 1, 2 e 3 redondos. Mais ou menos redondo, 2,99 esse aqui, mas é 1, 2 e 3, para facilitar a vida do auditor. Então, se quando eu estou no risco alto, minha amostra deu 3, quando eu estou no risco baixo, minha amostra vai dar fator de confiança 1, vai ser 100. É disso que eu estou tirando esse número, tranquilo? Aí, pessoal, voltando aqui, deixa eu passar uma borracha aqui nesses fatores de confiança. Voltando aqui, eu vou ter um teste substantivo com a amostra 100, ou seja, meu trabalho diminuiu em 3 vezes. Ou seja, só porque o risco de situação relevante está baixo agora, meu trabalho diminuiu em 3 vezes. Mas vai ser só esse teste? Não, eu vou ter teste e controle também. Normalmente, gente, um teste e controle, ele vai voltar uma amostra para a gente aqui. Nesse caso específico que eu estou falando, que a confiança em controle é alta, certo? Confiança em controle é alta. Eu vou fazer um teste para esses controles. Uma amostra normalmente que a gente poderia tirar para corroborar aqui, em termos mais resumidos, gira em torno de 60 itens. Então, ou seja, eu tenho que escolher aqui, nossa, ficou horrível isso aqui. Eu tenho que escolher aqui entre uma abordagem puramente substantiva para fazer um teste com a amostra 300 ou uma abordagem combinada, que é teste e controle mais teste de substantivo, que eu vou ter um teste substantivo com uma amostra de 100 e um teste de controle com uma amostra de 60, totalizando aqui 160 itens. É lógico que eu não posso sair somando isso aqui porque são testes diferentes, evidências diferentes, mas só para vocês terem uma noção de volume de trabalho. Daria uma ideia que isso aqui é mais ou menos a metade do trabalho que eu vou ter nessa outra abordagem. Então pode ser que ela seja mais eficiente. Se ela for mais eficiente, o auditor poderia ir por esse caminho de controle mais substantivo ao invés de fazer só teste substantivo. Isso que na prática a gente fica avaliando aí na hora. Vamos avaliar o RC, não vamos avaliar o RC, vamos deixar ele máximo. É mais ou menos essa ideia que a gente tenta colocar na cabeça para ver o que vai ser a abordagem mais eficiente. Agora, lembrando, se eu confiar nesse controle aqui e levar ele para teste, aí eu chego lá, faço o teste e descubro nessa amostra 60 que o controle não funciona. O que vai acontecer? Eu vou ter que voltar aqui no planejamento, retornar esse risco aqui para alto, consequentemente meu RDR vai voltar a ser alto aqui, e na hora que eu vou fazer o teste substantivo que estava planejado, eu vou ter que aumentar a amostra planejada para 300. Porque agora eu não estou confiando mais no controle. É basicamente essa a lógica. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com risco de controle, a gente opta por depositar confiança em controle, que a gente vai fazer teste de controle, que depois eu vou dar aulas para explicar sobre esses desenhos de teste, auditoria, o que eles são, para que serve. Eu tenho que ter muita segurança que esse controle vai funcionar, porque senão eu vou ter um trabalho a mais de testar esses 60 itens para voltar para a estaca zero e ter que testar os 300 aqui de toda forma. Então eu tenho que ter muita segurança que esse controle vai funcionar mesmo para colocar ele para teste, né, gente? Então assim, eu tenho que fazer essa avaliação aqui bem feita para não ter retrabalho, quebrar a cara lá na frente e ter que voltar e fazer o trabalho todo, só que agora mais atrasado porque eu torrei tempo fazendo esse teste de controle que não funcionou. Armadilhas aqui da auditoria, tranquilo? Essa avaliação de risco, gente, ela é viva, ela respira, né? Então, assim, a gente vai fazendo uma coisa, a gente faz um teste, esse teste tem uma informação nova pra gente, a gente volta e retroalimenta a avaliação de risco. Agora, imagina, olha o desastre, imagina que o auditor fez esse planejamento original, né? Deixa eu apagar aqui. Ele fez esse planejamento, ele falou, vou fazer uma abordagem combinada aqui, fazer um teste de controle de 60 itens, e um teste substantivo de 100 itens. Aí ele foi lá e fez primeiro esse teste aqui. Ele fez lá 100, fez uma amostra e testou. Ah, beleza, agora eu vou testar o controle. Na hora que ele vai lá e testa o controle, ele descobre aqui que o controle não funciona. Então ele não pode mais considerar o controle baixo, agora é alto, o RDR é alto, e ele tem que fazer um teste substantivo com a amostra de 300. Só que ele já fez um com a amostra de 100. Ele vai ter que complementar esse teste, né? Vai ter que explicar lá pro auditado dele que faltou documentação, vai ter que queimar a cara um pouquinho. Ou dependendo da amostragem, da metodologia que ele usa aqui, ele vai perder esse teste e vai ter que fazer uma nova amostra de 300. Olha que trabalheira.
Então, assim, sempre que a gente for confiar em controle, primeiro a gente faz o teste de controle. Depois a gente faz os testes substantivos. E até dentro dos testes substantivos, lembra que eu falei que tem dois, né? Que é o procedimento análise substantivo e o teste de detalhe. A gente tem uma ordem para fazer isso também. Primeiro eu faço o procedimento analítico, depois o teste de detalhe. Porque o teste de detalhe, o nível de confiança que eu preciso para ele depende do que eu já obtive no procedimento analítico substantivo também. Então, cuidado com essas armadilhas práticas aí da auditoria, tranquilo? Pessoal, continuando com alguns exemplos aqui, trouxe o exemplo do ECA também. Quem é ECA, gente? ECA, Tribunal de Contas Europeu. Isso aqui, estou tentando lembrar, mas eu acho que é do manual de auditoria operacional deles. Manual de auditoria operacional mexendo com escala de risco. Vocês vão ver que é bem parecido com a ideia, mas aqui é um manual de um órgão, é o Tribunal de Contas Europeu. Eles fazem auditoria com base nessa metodologia aqui. Olha pra vocês verem como é que é semelhante. Lá nesse manual do ECA, ele, na parte de risco inerente, que vocês estão acompanhando aqui comigo, ele prevê dois valores aqui, né? Uma escala qualitativa de dois níveis aqui. Ou ele é alto, ou seja, significativo na metodologia deles. Eu falo sempre significativo, gente, porque a norma de auditoria, ela pede para a gente destacar risco significativo. Risco significativo, para simplificar a explicação dele, é sempre o mais alto que a gente tem dentro da nossa metodologia. Se o mais alto aqui é o high, esse aqui é o meu risco significativo. E o não alto, ou seja, o não significativo. Aí ele avaliou risco inerente, certo? Aí ele continua agora nessa parte aqui, fazendo a avaliação do risco de controle para a gente. Ele coloca primeiro a avaliação que ele tem do sistema de controle interno da entidade e finalmente aqui o risco de controle. Por exemplo, eu tenho aqui 3 valores para risco de controle. De novo, baixo, médio, alto. Quanto maior o risco de controle, menos confiança eu estou jogando para esse controle, né? Por exemplo, quando eu tenho um risco de controle baixo, ele está me falando aqui, ó, eu tenho uma alta confiança em controles. Quando meu risco de controle é alto, é uma low, né, uma baixa asseguração, uma baixa segurança em controles, certo? Quando ele combina esses dois, ou seja, combina o risco inerente com o risco de controle, ele vai me dar aqui, olha só, residual level of substantive test to be carried out, ou seja, o nível residual de testes substantivos que eu vou ter que conduzir agora no trabalho. E ele dá uma escala qualitativa para isso também, que é mínima, padrão, focada. Mínima, padrão e focada. Isso aqui é o que, gente, pra gente? É o nosso RD, em outras palavras. É o que está sobrando para teste substantivo. Lembra que eu falei que o RD conversa com o teste substantivo? Isso aqui é a escala dele para o RD. Certo? Na verdade, assim, é o contrário, né? Isso aqui, na verdade, é o nível de confiança. Ele usa a variável ao contrário aqui. Por quê? Imagina só, eu tenho um risco inerente que não é alto, um controle maravilhoso, um risco de controle baixo. O que vai sobrar para nível de confiança? Eu vou precisar de um nível de confiança mínimo para responder esse risco, né? Esse risco de situação relevante. Aqui no caso, como é auditoria operacional, esse risco residual ou risco de desvio relevante. Eu vou precisar de uma abordagem mínima de auditoria, um nível de confiança mínimo, para ainda assim manter meu risco de auditoria dentro do patamar adequado. Qual que é o patamar que o ECA usa? Será que a gente descobre? Daqui a pouquinho, quanto é o RA do ECA, hein, gente? Quanto é o RA do ECA? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a resposta está nessa tabela. Aí, na coluna seguinte, o que ele está mostrando para a gente aqui? O percentual de nível de confiança. É igual essa aqui, ó. É igual esse aqui, esse percentual de nível de confiança que ele está me mostrando agora. Então, ou seja, quando eu estou nesse cenário que o risco não é relevante e o controle é ótimo, o que eu vou precisar aqui de nível de confiança para teste de detalhe? 45%. 45%. E quando o risco inerente não é alto e o controle é bom, ou seja, o risco de controle é mediano, moderado, 67%.
E ele ainda me dá, gente, aqui, normalmente, Isso aqui normalmente, gente, auditor ele tem que saber do objeto de auditoria e de metodologia de auditoria. A gente não é muito bom em estatística, certo? Depois, se Deus quiser, eu vou gravar aulas sobre amostragem, estatística aplicada à amostragem, mas na média, auditor, a gente não manja muito estatística. Então, normalmente, os manuais já tentam simplificar a nossa vida. Olha, se você precisa de um nível de confiança de 45%, quando você for fazer um teste, o seu tamanho de amostra vai ser 30%. Quando aqui é 67%, e lembrando, 67% fator de confiança entre 1.1, 1.3 aqui mais ou menos, o meu tamanho de amostra vai ser 55. E olha só, quanto maior o nível de confiança que eu preciso, maior vai ser o tamanho da amostra. O nível de confiança para 92% aqui, se eu não me engano, o fator de confiança, né, é 2,53. O de 95% é 3, a gente acabou de ver ele na tabela lá. Então, assim, vocês veem que quanto maior o nível de confiança, né, maior o tamanho da amostra. Sendo que qual que é o nosso maior nível de confiança requerido aqui na metodologia do ECA? É o nosso cenário mais complicado, né? Qual que é o nosso cenário mais complicado? Quando o risco é alto, o risco de controle é alto também, ou seja, o controle é ruim. Aí eu vou ter que ter um nível de confiança que ele chama de focado no teste. Só que esse focado, nesse caso, é diferente desse focado aqui, porque olha só, os níveis de confiança são diferentes. Aqui é 92, aqui é 95. Qual que é o maior nível de confiança que ele pede para teste substantivo aqui dentro dessa tabela? É 95, não é? Olha o 95 aparecendo aqui de novo na metodologia do Tribunal de Contas Europeu, gente. Quanto que é o RA que eles trabalham lá se o maior nível de confiança que eu posso ter num teste é 95%? O RA deles é 5% também. Implicitamente nessa tabela. No manual está escrito isso, mas implicitamente dá para ver isso na tabela aqui também. Que é o que geraria maior amostra que eu tenho aqui no caso. Lembrando, gente, manual de auditoria operacional, tá? Aplicação do modelo de risco em auditoria. Tranquilo? Gente, vou mostrar um último aqui, que é o que eu mais gosto e é o que a gente implementou aqui no Tribunal de Contas de Minas. Esse aqui é a tabelinha do GAO. O que é o GAO, General Accounting Office dos Estados Unidos? É a nossa controladoria norte-americana. Lembrando que lá nos Estados Unidos, a gente não tem um modelo de corte de contas, é uma controladoria, certo? Então, esse controle externo é exercido por esse órgão aqui, o GAO. E aqui eu estou pegando o manual de auditoria financeira dele. Para mim, um dos melhores que existem para a área pública. Infelizmente, o GAO, ele passou, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele está naquele shutdown lá dos Estados Unidos e se a gente entrar na página dele, não tem nem mais página da internet do GAO. Ele está fora de operações e a gente fica esperando voltar. Graças a Deus, eu já tinha esses manuais baixados aqui. Como que o GAO funciona, gente? Olha só para vocês verem. O GAO, vamos coluna a coluna, né? Primeira coluna aqui é o quê? É manual de auditoria financeira, só lembrando. Assesses Risk of Material Misstatement. O que é isso aqui? Risco de distorção relevante avaliado. Ou seja, eu já fiz a combinação do risco inerente e do risco de controle. Cheguei agora no que é o valor do risco de distorção relevante. Quais os valores que ele atribui para o risco de distorção relevante? Ele atribui uma escala qualitativa de 3 níveis. Quais são esses 3 níveis? São esses aqui. Vocês veem de novo, baixo, moderado e alto. O nosso alto aqui vai ser o nosso significativo, né? Beleza. Dei os valores para o risco. Já estou vindo lá da combinação do risco inerente e do risco de controle. Felipe, mas como que eu cheguei nessa combinação? Gente, vocês podem usar essa tabelinha aqui do IFAC. Você deu uma atribuição de risco inerente alto, risco de controle alto, chegou no risco de situação relevante alto. Aí você carregou ele para cá agora. Aí o que ele vai me falar agora? Olha, se você está com essa avaliação de risco, aqui está a segurança de auditoria que você vai ter que adquirir em termos de procedimentos substantivos para responder esse risco, em percentuais. Então, quando eu estou com um risco baixo, eu preciso de nível de confiança de 63%. Moderado, 86%. Alto, significativo, 95%. Bem na lógica dessa última planilha que eu tinha mostrado para vocês aqui do ECA. É a mesma lógica, pessoal. Então, assim, eu preciso desses níveis de confiança. Aí, primeira pergunta que eu faço para vocês. Qual o risco de auditoria que o GAO norte-americano adota?
Se o maior nível de confiança que eu preciso aqui para os testes é 95%, implicitamente eu sei que o RA aqui é de 5%. Então o GAL também trabalha com 5%. Gente, a Controladoria Norte-Americana trabalha com 5%. O Tribunal de Contas Europeu trabalha com 5%. Todas as firmas do mercado aberto que eu já trabalhei antes no setor público trabalham com 5%. Na hora que a gente implementar aqui a nossa metodologia, o Tribunal de Contas de Minas Gerais, para fazer a auditoria financeira, que é minha área lá dentro, né, a principal, para que eu ia usar um risco de auditoria para o tribunal diferente de 5%? Só se eu, tipo assim, vou tirar isso de onde? Então, o nosso risco de auditoria que a gente trabalha no Tribunal de Contas de Minas é 5%. Cuidado quem vai fazer prova do Tribunal de Contas de Minas, tá, gente? Porque isso não esse 5% aqui não é manualizado externamente. Então o elaborador da prova não sabe que a gente faz isso aqui no Tribunal de Minas. Então vocês vão ter uma questão perguntando qual que é. E se tiver vai ser muito estranho, uma questão dessa, tranquilo? Qualquer coisa vocês me mandam aí que a gente faz recurso, tranquilo? Agora vamos lá. Esse aqui são os níveis de confiança. Por que eu gosto tanto dessa metodologia, gente? Porque ele fala que é o nível de confiança que eu preciso em testes substantivos. Só que lembra que eu falei com vocês que testes substantivos, eu tenho dois tipos, que é o quê? O procedimento analítico substantivo, que é o quê? Ó? Substantive Analytical Procedure, e o teste detalhe, Detail Test. Ele vai usar esses dois procedimentos para responder esse percentual de confiança necessário aqui. Aí, ele tem dentro, o manual do GAL, dentro da metodologia dele, ele tem a previsão de dois tipos de procedimento analítico substantivo. Aquele que me dá a evidência completa do risco e aquele que me dá a evidência parcial. Então, imagina o seguinte, eu estou trabalhando com risco que é baixo. Preciso de 63% de confiança em testes substantivos. Só que aí, eu vou lá e faço um procedimento analítico substantivo que me dá uma evidência completa daquele risco. Quanto que sobra para o teste detalhe? 0%. O que quer dizer? Eu não preciso fazer teste detalhe. Só esse procedimento analítico substantivo responde o meu risco. Olha que legal. Ah, eu fiz, mas ele me deu uma evidência parcial só. Então quer dizer que eu vou ter que fazer teste detalhe? Vou ter que fazer teste detalhe porque eu tenho evidência parcial. Mas eu vou precisar fazer um teste detalhe com 63% de confiança? Não. Eu posso diminuir para 50% porque eu já tive alguma evidência no meu procedimento analítico. Ou seja, o meu procedimento analítico diminuiu a confiança requerida no teste detalhe. Para vocês terem ideia, gente, o fator de confiança de 63% é 1. Eu já tinha falado com vocês, né? 86 é 2. 95 é 3. De cabeça, eu lembro que o 92 é 2,53. E de cabeça eu lembro que o 50 aqui é 0,75. Ou seja, eu vou diminuir o que eu preciso no teste de detalhe com base no procedimento analítico que eu fiz. Isso aqui pode parecer bobo, gente, mas quase manual nenhum que vocês acharem aí de auditoria financeira, operacional conformidade, ele faz essa interligação dos dois procedimentos substantivos previstos nas normas, que é o procedimento analítico substantivo e o teste de detalhe. O que eu gosto dessa metodologia do GAL é que ele faz a combinação dos dois, certo? Você não vê isso, por exemplo, na tabela do manual de auditoria operacional aqui do ECA. É como se ele trabalhasse com a ideia que só existe teste de detalhe na abordagem substantiva, mas não é. Existe também o procedimento analítico substantivo. Aqui, pessoal, o único cuidado que eu tenho que ter com essa tabela é nessa última parte aqui. Ó. Imagina o seguinte, eu estou com risco significativo, certo? Aí, eu não fiz procedimento analítico para ele. Quanto que sobra para o teste de detalhe? Sobra 95% de confiança, ou seja, fator igual a 3. Agora, se eu fizer um procedimento analítico de evidência parcial, vai sobrar só 92% aqui para o teste de detalhe. Consequentemente, vai diminuir o fator de confiança, vai diminuir um pouco o tamanho da amostra aqui, numa razão de, sei lá, 1/6, mais ou menos, pelo que eu estou vendo aqui, por alto, tá, gente? Não é muito certinho linear, não, mas é quase linear. Só que ele está falando que quando eu tenho evidência completa aqui no procedimento analítico, eu não preciso fazer teste de detalhe. Aí eu vou abrir um parênteses, tá, gente?
E lá no manual, ele bota uma estrela de um asterisco de todo tamanho nessa situação e fala que é extremamente raro acontecer uma situação tipo, eu tô dando um risco de situação relevante significativo, ou seja, o mais alto que eu tenho, e que eu vou responder ele só com procedimento de análise substantiva. Ele fala que é raro isso, mas ele permite em raras circunstâncias. Para nós aqui no Brasil, que traduzimos norma de auditoria europeia, né, a norma internacional, na verdade, é a norma da União Europeia. Isso aqui é proibido. É proibido. Eu não posso responder risco significativo só com procedimento analítico substantivo. Isso aqui é proibido pela norma. A norma é bem clara, olha, se você tem um risco significativo e a sua abordagem para ele vai ser substantiva, ou seja, vai ser procedimento analítico ou teste de detalhe, ele tem que incluir teste de detalhe. Tem que incluir. Você pode fazer procedimento analítico mais teste de detalhe, ou você vai fazer só teste de detalhe, mas você não pode fazer só procedimento analítico substantivo. Isso aqui, pela nossa norma, não pode. Eu, se eu fosse elaborar prova de concurso, eu colocava isso aqui também. Colocava o exato texto da norma lá e perguntava se podia responder aquele risco só com procedimento analítico substantivo. E não é difícil perceber. Por quê? Procedimento analítico substantivo, gente, por melhor que ele seja, ele é uma análise. O teste de detalhe é quando eu caio no detalhe da operação, nos itens que formam a operação ali. Como é que eu levanto o meu risco mais perigoso do trabalho, que é o significativo, e não entro no detalhe dele? Lembrando, para ele estar com significativo aqui, isso aqui já é a combinação de RI e RC, não é? O RC já falhou. O controle já falhou para chegar nesse ponto aqui, o controle já não funciona. Então não tem o que eu falar de fazer teste de controle aqui. Vai ser a resposta substantiva porque o controle falhou. Agora, essa resposta substantiva pode ser só procedimento analítico? De jeito nenhum pela nossa norma. ISA, NBCTA, NBASP, ISAI, não pode. Tranquilo? Isso aqui está escrito lá com todas as letras na norma 330, se eu não me engano, que é de resposta de auditoria. Se não for, não era na 315, mas eu acho que era na 330. Beleza, pessoal? Gente, é só para mostrar para vocês alguns exemplos. E, assim, nesses exemplos que eu estou mostrando, eu mostrei aqui Manual do IFAC, que elabora as normas. De auditoria financeira, no caso. Manual de auditoria operacional do ECA, que é a Corte de Contas Europeia. Mostrei o Manual de auditoria financeira do GAO, que é a Controladoria Norte-Americana. E todo mundo aqui já trabalha com 5% de risco de auditoria. No dia a dia, a gente tem que tomar decisões metodológicas, quais causas a gente vai usar para ficar avaliando o risco inerente, risco de controle. A gente usa essa aqui do GAO, gente. Felipe, tá legal, eu sei quais os valores que vocês atribuem no dia a dia quando você está trabalhando no tribunal, fazendo auditoria. Mas como é que você chega nesse valor? Ah, esse risco inerente é baixo, esse risco inerente é alto, esse risco de controle é alto, baixo, como é que eu desenho o teste? Aí, pessoal, como não dá para explicar tudo uma vez, já estamos aqui com nossos 40 minutos de aula. Essa explicação, como que a gente trabalha com risco inerente, como que a gente trabalha com risco de controle, igual eu falei, gente, é muito trabalhoso trabalhar com esses dois. É por isso que a gente tem que gastar mais horas no planejamento da auditoria, que é onde a gente faz a identificação e avaliação de risco. Uma vez que eu estou dando esse modelo, está todo mundo entendendo esse modelo de risco, as próximas aulas que eu trouxer nesse sentido, eu vou tentar mostrar. Isso aqui eu apresentei para vocês um modelo. Onde a gente encaixa esse modelo dentro da auditoria? É principalmente no planejamento. Principalmente no plano de auditoria. Lembra que planejamento de auditoria é estratégia global de auditoria mais plano de auditoria. No plano de auditoria é onde eu tenho o procedimento de avaliação de risco pela norma. Isso aqui é o modelo que eu uso para fazer o procedimento de avaliação de risco. Então eu encaixo tudo isso, essa quase 2 horas que eu estou dando de aula aqui, foi bem simplificada a aula que eu dei, mas eu posso entrar bem mais no detalhe das coisas aqui, só que a ideia aqui é fazer uma coisa mais rápida. Esse modelo ele vai encaixar quando eu fizer o procedimento de avaliação de risco, que é lá no plano de auditoria, dentro do planejamento de auditoria. Então, quando eu for dar aula de estratégia global, de plano de auditoria, ou seja, de planejamento de auditoria, aí a gente vai usar esse modelo. Aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço a identificação e avaliação de um RI, como que eu faço a identificação e avaliação de um RC. E vocês vão ver que nem tudo é tão simples ainda. Eu ainda tenho tipos de risco. Risco a nível de demonstração, que é a nível geral. Risco a nível específico. Então, assim, isso aqui se divide muito ainda. Mas muito, pessoal.
Mas, por hora, vamos ficar com esse modelo e esses exemplos que eu dei de outros órgãos. Felipe, você trabalhou na iniciativa privada, é parecido com o que você faz? É igualzinho, gente. Lá na iniciativa privada, já trabalhei na BKR Internacional, Baker Internacional, na PwC, a PricewaterhouseCoopers, né? Não, gente, nunca fiz parte da equipe de auditorias da Americanas, tá? Só para deixar claro. Mas o que acontece? Eles usam essa mesma sistemática. Lá na PwC, que foi a última que eu trabalhei, risco inerente também é escala qualitativa de 3 níveis. Só que eles já dão um nome para meio que casar com a norma. Qual que é a escala deles? É normal, elevado e significativo. É a mesma que a gente usa aqui no Tribunal de Contas de Minas. E em outros manuais a gente vê também. Risco de controle também qualitativo de 3 níveis. Aí eu vou ter a resultante, né, que é o RDR. Aí eu vou chegar, eles usam RD, não usa nível de confiança. Por isso que eu falei, na maioria dos casos, para ficar mais intuitivo, o pessoal usa nível de confiança. Só que o nível de confiança lá, na reguinha do sistema deles, né, é tipo baixo, médio e alto. Então eu vou classificar entre baixo, médio e alto o nível de resposta. E o sistema já vai me falar mais ou menos qual que vai ser a abordagem de teste que eu vou ter. Então é um negócio mais automatizado que eles já têm lá. Eles mexem com muita tecnologia para auditoria, é sistema para auditoria financeira. Tranquilo? Mas é bem em linha com o que a gente faz no setor público. Aqui eu estou mostrando vocês os maiores órgãos públicos aqui do planeta, né? O Tribunal de Contas Europeu e o GAO. Então aqui no Brasil a gente não faz muito diferente disso, a prática não é muito diferente disso, em todos os tribunais assim que eu tenho algum diálogo aberto e que eu conheço, o pessoal faz mais ou menos nessa linha aqui também. Então é bem que a gente anda bem em linha setor público e privado nesse sentido, tranquilo? Pessoal, vamos encerrar por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, deixa o like. Se tiver com dúvida, pode ser caso concreto, manda no comentário, manda no privado, eu respondo à medida do possível. E, igual eu tinha prometido, depois eu vou gravar uma aulinha também com algumas questões, essa parte de risco de auditoria, porque banca adora. CESP, então, maravilhado com isso aqui. Vou selecionar algumas questões e a gente vai fazer elas juntos aqui depois, tranquilo? Grande abraço a vocês, tudo de bom e a gente se vê novamente em breve, se Deus quiser. Tranquilo?